Olá, boa noite, amigos do meu Facebook. Eu vou contar aqui uma passagem, mas antes eu quero lhes fazer uma pergunta. Você acredita no poder de um cântico de louvor a Deus? Quando este cântico ele é direcionado ao Senhor, como um dom gratuito que vem do próprio Deus. Assim aconteceu comigo em 1999. Eu fui contratado para fazer uma pintura de uma escola chamada Copel, na cidade de Leme. Era uma escola particular. Só se podia trabalhar aos finais de semana. E eu iniciei aquele trabalho num sábado. Já de manhã, por volta das 7 horas, cheguei, me identifiquei com aquele porteiro, que tinha sobre a tua responsabilidade guardar e cuidar dos jardins daquela escola. Então eu entrei e fiz todos os preparativos e comecei o meu trabalho. Só que eu sou um homem que recebi de Deus, ainda na minha mocidade, na idade dos meus 20 anos, um dom de cantar para o Senhor. E Deus me prometeu naquela tarde, numa reunião de mocidade, que me daria um dom excelente de cantar. E que quando eu abrisse a minha boca para cantar, espíritos contrários a Deus teria que fugir de diante de mim. Então, naquele dia que eu iniciei o meu trabalho naquela escola, eu vi o cumprimento de tudo que Deus prometeu na minha vida. Eu estava ali fazendo massa corrida, numa lousa, numa distância aí de uns 100 ou um pouco mais em metros de distância. Aquele homem, um homem forte, aparentemente aí ter os seus 50 anos, moreno, muito bom o homem. Ele era o guarda daquele dia. E ele estava ali trabalhando, aguando os jardins daquela escola naquela manhã. E eu cantava para o Senhor este hino. Na cruz morreu o Cordeiro inocente, por meus pecados verteu teu sangue. Na cruz amado do Onipotente, por mim sofreu amarguras e dor. Este era a tonalidade que eu cantava este hino. Eu não gostava de cantar para um terceiro ouvir, eu cantava para o Senhor ouvir. Então sempre gostei de trabalhar e cantar os meus cânticos de louvor ao meu Senhor. Então eu percebi que uma cena inusitante aconteceu naquele momento. Aquele homem se jogado de joelhos no chão, rosto em terra, ele gritava desesperadamente: não pare de cantar. Canta porque eu estou sendo liberto de uma grande depressão. Deus está me libertando, não pare de cantar. E eu parei de cantar, porque eu nunca tinha presenciado uma cena daquele tipo. Então, assim que cessou todo aquele movimento, eu me aproximei dele e ajudei-o a levantar e sentei ele naquela carteira, naquela cadeira, e comecei a conversar com ele. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele, chorando, suas lágrimas rolavam pelo teu rosto.
Ele falou: moço, olha a distância que eu estava de você. Lá de baixo eu olhei para esta escola, para esta sala de aula e percebi que fumaças subia de dentro dessa sala de aula. A primeira coisa que eu imaginei é que você tivesse colocado algum fogo em alguns livros ou biblioteca e incendiado esta escola. Então eu vim correndo e quando eu me deparei com você de costa, eu vi que uma labareda de fogo saía da tua cabeça. Ele sentava naquela cadeira, ele levantava, ele tocava em mim e gritava: você não é humano. Quem é você, moço? Que fogo é esse que sai da tua boca e sobe como uma coluna de fumaça para cima? Então eu entendi que Deus estava fazendo algum movimento naquela hora. Então eu perguntei para ele: o senhor já ouviu falar da palavra de Deus? A graça do Senhor? Já ouviu falar de salvação? Ele disse: minha esposa, ela é da Igreja Universal há muitos anos, mas eu fui lá umas 2 vezes e não me adaptei com a igreja, nunca mais voltei para a igreja. E eu fui cometido de uma grande depressão, eu estava sofrendo muito e creio que Deus me libertou, porque eu vi um anjo vindo ao meu encontro e tirando de mim um espírito que me tormentava. E este anjo saiu através daquele fogo que descia e subia sobre a tua cabeça. Aquilo ali me chocou bastante, porque eu nunca tinha passado por uma cena daquele jeito. Então eu levantei a minha voz ao Senhor e falou: Senhor, o que queres deste homem? Então eu lhe fiz um convite. Eu convidei ele para nós irmos na igreja naquela noite. Aí ele me perguntou onde seria aquela igreja. Quando eu falei o nome da igreja, ali bem próximo daquela escola, ele falou: eu moro perto da igreja. Eu vou hoje convidar a minha esposa e nós vamos visitar essa igreja, porque hoje eu tive um encontro com Deus. Eu fiquei tudo contente, fiquei muito contente naquela tarde. Eu não vi a hora que chegasse o momento de chegar em casa e comentar com a minha esposa e ir para a igreja e esperar por aquele homem. Então eu falei para ele: assim que o senhor chegar lá na igreja, eu estarei esperando ali na frente sobre a grade. Vou esperar até umas 7 horas, 7h15. Se o senhor não aparecer, eu vou entrar, porque 7h30 eu tenho que estar em comunhão com o Senhor e fazendo já a minha oração. Então tudo ficou acertado. Ele desceu para o vestiário. Naquele momento ele começou a ver coisas. Ele disse: meio-dia virá um outro guarda me render. E se ele chegar, diga que eu já estou subindo. Então ele desceu para o vestiário. Ele fechou a porta, era aquela porta de vidro canelado. Ele encostou a porta e começou a calçar a sua meia, o seu sapato. E ele viu que alguém bateu na porta. Então ele disse: só aguarda 1 minuto que eu estou calçando meu sapato. E quando ele abriu a porta, não tinha ninguém naquela porta. Então ele foi até o local onde eu estava trabalhando e perguntou: foi você que foi até o vestiário me chamar? Eu falei: não, eu não saí daqui. Então eu percebi que aquele homem estava vendo coisas. Então quando foi à noite, eu fui para a igreja, fiz tudo aquilo que combinei. Quando deu 7h30, esse homem não apareceu. E eu entrei para dentro da igreja muito triste, fiquei muito aborrecido, porque a alegria de um homem é ver que as palavras que saem de tua boca em favor de uma alma que sofre, é que ela seja convertida. Mas não foi do jeito que eu queria. Quando foi no domingo, eu voltei para aquela escola para dar continuidade ao meu trabalho. E aquele guarda logo de manhã, que era o guarda que rendeu ele, no sábado à tarde,
Eu cheguei até ele e perguntei para ele sobre aquele homem. Eu falei: você é cristão há muitos anos e trabalha há 2 anos junto com esse teu companheiro e nunca falaste da graça do Senhor para ele. Então eu contei tudo o que aconteceu naquele momento e aquele homem chorou. E ele disse para mim: Lourival, meu irmão, você não ficou sabendo por que ele não apareceu lá na igreja? Eu falei: não fiquei sabendo. Mas eu fiz o meu papel. Eu esperei até 7h30, mas ele não apareceu. Então ele disse: tudo que o irmão está contando para mim, eu já estava sabendo, porque a esposa dele contou para mim tudo o que aconteceu. Ele chegou na casa dele, ele tomou um banho, contou para a esposa tudo o que tinha acontecido. E ele disse: hoje nós vamos na igreja Congregação Cristã no Brasil. Deus me visitou hoje através de um irmão, de um crente, de um moço que frequenta aquela igreja. E Deus me libertou da minha enfermidade. Então hoje eu vos convido, minha esposa, vamos comigo naquela igreja. E ela topou, ela se sentiu alegre, ficou muito feliz. Então, quando deu as 4h que ele foi, tomou seu banho, ele sentou no sofá e aguardou a tua esposa. Tua esposa tomou seu banho, se preparou e saiu na sala e disse para ele: Senhor Gervaso, estou pronta para ir. Mas ele não respondeu. Você sabe o que aconteceu? Aquele homem estava morto, morreu ali sentado naquela sala, com uma camisa branca, uma calça preta e um sapato preto, preparado para ir encontrar com o Senhor. Mas Deus achou por bem recolher e fazer o encontro direto com ele. Por isso ele não compareceu naquela igreja. Agora eu deixo aqui uma pergunta para toda a sociedade: vale a pena tentar a ira de um cristão? Porque nós temos ensinamentos que temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. O Senhor nos orienta que se dissermos maldição é, maldição será. Mas se abençoarmos, será abençoado. E naquele dia eu abençoei aquele homem, eu anunciei o reino para ele, e Deus fez a obra. Agora eu pergunto para vocês: vale a pena cantar e louvar o mundo? Você quer ver uma obra? Você quer participar de uma maravilha de Deus? Você quer ter um assunto para falar sobre Deus? Então busque o Senhor, fala com Deus. Desvie o teu coração, renuncie às coisas do mundo, passa a ser um pregoeiro da justiça, para que ao abrir da tua boca você possa convencer qualquer autoridade de que eles são autoridades porque estão sob o comando da nossa autoridade, que é o Senhor nosso Deus. Ninguém pode com o nosso Deus, e nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ninguém toca no homem se não for permissão de Deus. Agora vocês entendem porque o homem ele ganha muito em abrir a tua boca e cantar louvores ao Senhor, o teu Criador. Então, gente, amigos, está aí uma passagem. Assim que Deus me der graça, eu vou contar muito o que Deus faz comigo, o que Deus fez comigo. E tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa comigo. E eu estarei aqui para contar. Porque Deus poupou a minha vida, livrou-me da morte, para que hoje eu pudesse estar aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.